úteis ao nosso organismo. Eles são os únicos órgãos do corpo humano que podem ser substituídos por uma máquina, embora essa substituição não seja perfeita, Amanda. E essa máquina é a máquina de diálise. Através da hemodiálise, pessoas que possuem suas funções renais prejudicadas, elas têm a oportunidade de manter uma vida próxima do normal, podendo praticar atividades físicas, trabalhar, viajar. A hemodiálise é feita através de uma máquina que vai filtrar artificialmente o sangue. E nessa máquina, o sangue da pessoa circula através de um rim artificial cheio de tubos com membranas semipermeáveis. Esses tubos eles se encontram mergulhados em uma solução que contém as mesmas substâncias que se encontram presentes no sangue, como a glicose, sais, entre outros. E com essa solução em que os tubos se encontram mergulhados, possuem as mesmas concentrações que o sangue. Apenas as substâncias tóxicas e impurezas saem do sangue através da difusão e se encontram em concentrações diferentes. Aí, com isso, a gente consegue retirar e devolver o sangue para o corpo do paciente durante a hemodiálise, o sangue filtrado, é esse o Mark. Pois é, e nesse processo a gente precisa entender que quando uma pessoa descobre que ela vai precisar fazer hemodiálise, a gente tem um choque muito grande de realidade, não só para a pessoa, mas para toda a família, né? Como a gente até conversou nos bastidores, eu sou uma pessoa que conheceu de perto o que é a hemodiálise, né? As fraquezas, né, que o sistema ainda tem dentro da questão de hemodiálise e o quanto já evoluiu dentro do nosso estado, né? E aí hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial que faz hemodiálise, que tem um grupo para fortalecer ainda mais essa luta, que é uma luta que é digna de toda a população conhecer e a importância dela. Exatamente. Então, com muito prazer que a gente abriu espaço hoje para conversar com a Joilce Diniz, que é administradora, ela que é renal crônica há 12 anos, e também cantora. Descobri aqui que é cantora. Daqui a pouco ela canta pra gente. Sim. E tá hoje aqui para falar um pouquinho do Conexão Renal, que é um Instagram que ela cuida com muito carinho, para falar sobre essa luta da hemodiálise. Joilce, seja bem-vinda à nossa Rádio Timbira, ao nosso Com Saúde. Bom dia, obrigada, primeiramente, pela oportunidade. Estou bem feliz por estar aqui hoje, embora hoje não estou vivendo um bom dia, né? Mas estamos aqui pela causa, né? Para falar sobre o dia a dia do paciente renal em hemodiálise, das nossas dificuldades, né? Principalmente dos pacientes que estão no Sistema Único de Saúde, que hoje é a nossa preocupação maior, né? Então, Conexão Renal foi um canal que eu abri para falar sobre essa realidade e muitas vezes, mas depois de 12 anos, só agora tu quis abrir o teu Instagram para falar sobre isso. Na verdade, no Brasil já tem vários pacientes que abriram redes sociais para falar sobre essa temática e mostrar as dificuldades, também mostrar as conquistas, né? Que a hemodiálise vem tendo durante todo esse processo. A gente fala em especial do nosso estado, né, que era uma pauta até que a gente conversava muito no programa aqui, né, o antigo secretário de saúde, o Carlos Lula, na época o Brandão, que era o vice-governador, o Flávio Dino, todo mundo, né, que fazia parte, faz parte dentro do governo, eles tinham um foco muito, né, na verdade tem um foco muito especial dentro da causa da hemodiálise. E eles falam em suas conversas que a gente saiu de 24 cadeiras para várias cadeiras de hemodiálise dentro do nosso estado, né? E não faz mais 100% aquele êxito que fazia, de vir do interior para fazer sessões na cidade de São Luís, e várias cidades agora têm seus pontos de hemodiálise. Como facilita a vida da pessoa com uma unidade de diálise mais próxima de sua casa? Então, o processo da hemodiálise, o tratamento da hemodiálise é muito difícil para o paciente, né? Você imagina ficar 4 horas parado, sentado, ligado numa máquina. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, para que você possa viver o resto dos dias. Então, a gente teve muitas perdas nesse translado, né? Quando ainda não tinha essas clínicas, esses centros nos interiores, mas ainda assim, ainda temos pacientes que fazem sim esse translado. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem mais de 1.300 pessoas na fila de espera para conseguir fazer hemodiálise. E ainda no Brasil morre gente que nem consegue chegar nesses centros para fazer hemodiálise. No Maranhão, a gente teve sim um avanço na questão dos interiores, mas ainda precisa fazer mais, né?
Ainda tem muita gente precisando entrar na hemodiálise e muita gente ainda vindo dos interiores, fazendo viagem de 4, 6 horas para vir e para voltar para fazer hemodiálise aqui em São Luís. Infelizmente, o Sistema Único de Saúde, as clínicas que atendem o SUS, estão encharcadas, né? Operando no vermelho para não deixar o paciente sem o tratamento. Então, hoje, a nossa luta maior é falar sobre isso, né? Sobre essas pessoas que, infelizmente, não têm condições de ter um plano de saúde para fazer uma hemodiálise particular, e sim depender do SUS, né? E aqui no Maranhão, a gente tem pessoas que ainda estão na fila aguardando vaga para hemodiálise. Infelizmente, a gente ainda tem essa estatística aqui, né? Mas, em contrapartida, tivemos esse avanço, né, no governo que abriu esse olhar para a gente, para que, quando eu falo gente, eu incluo, porque como paciente eu me represento todos aqueles que estão em hemodiálise. E ano passado nós tivemos cerca de mais de 20 mil pessoas no Brasil que entraram, né, no programa de hemodiálise. Então houve um avanço, sim, não só no Maranhão como no Brasil, mas ainda precisa muito, né? Eu sempre falo que o nosso maior adversário hoje ainda é a informação, né? E também a divulgação de prevenção para que as pessoas não cheguem nessas cadeiras de hemodiálise. Exatamente, acho que você tocou num ponto fundamental. A gente sabe que realmente o Sistema Único de Saúde, às vezes, não consegue comportar a demanda que é muito grande. Mas para chegar nessa demanda de uma necessidade realmente de fazer uma hemodiálise prescrita por um médico 3 vezes por semana, antes o paciente apresentou alguns sintomas. Apresentou situações que foram precisando de cuidado e esses cuidados não foram percebidos a tempo. Eu queria que você contasse primeiro um pouquinho da sua história, como que você chegou nesse processo de ter que fazer diálise, de chegar para ter que ser uma paciente renal crônica, para ter que fazer hemodiálise há 12 anos, e como que as pessoas podem perceber pequenos sinais no seu dia a dia, e esses sinais devem sim ser um alerta para que elas tenham uma prevenção e não precisem chegar num procedimento de hemodiálise. Então, o primeiro sintoma que eu tive foi hipertensão. E eu nem sabia que eu tinha hipertensão altíssima. Numa viagem eu tive uma crise e depois dessa viagem, quando eu voltei, eu tive uma parada cardíaca, né? Fui parar na UTI e depois disso foi descoberto que eu estava perdendo proteína pelos rins, né? Ainda acompanhei em consultório durante 1 ano, fiz várias tentativas para tentar salvar esse rim, né? E infelizmente não consegui. E os sintomas que eu tinha era pressão alta, eu tinha falta de apetite, eu emagreci cerca de 12 quilos, né, em 1 mês. Então, os sintomas, eles vão aparecendo. E esse ano é interessante que a temática mundial do rim foi dose a sua creatinina, né? Porque a creatinina é o exame que te dá um parâmetro ali de como está o teu rim. Se você está com o rim bacana ou se teu rim está precisando de cuidado. Então, assim, é muito importante essa questão de prevenção. Infelizmente, muitos descobrem, né, que são renais a partir de quando já está no estágio que já vai praticamente para a hemodiálise, né? Mas também tem outras pessoas que ainda conseguem se manter ainda fazendo paliativos e ainda demorando para chegar nesse momento de máquina mesmo. Mas os sintomas, você sempre vai ter um aviso. Seu corpo sempre vai avisar que algo não está bem, né? Então, a hemodiálise, na questão do paciente renal crônico, não é diferente. Você sempre vai ter um sinal que está acontecendo alguma coisa que não está legal, né? E que isso é um aviso. Uhum. E isso faz com que toda a tua rede de apoio, a tua família, ela se mobilize, né? Como foi para você? Você tem rede de apoio? Como foi sua família nessa descoberta? Como é que é seu dia a dia, né? Nessa... É uma luta, né? Que eu vou falar, né? Porque eu também passei. Então eu acordava muito cedo, eu tenho cicatrizes nos meus braços, porque às vezes eu me queimava, que era muito cedo para preparar café da manhã para minha mãe, como ela era acamada, né? E ela já não estava com as suas funções cognitivas, racionais mais em dias, então era bem complicado. Então, assim, era uma jornada, né? Uma rotina muito grande.
E eu lembro que, além de prepará-la para levar, eu ainda tinha que descer, colocá-la na maca para fazer tudo isso. E o pós também era muito complicado, porque você tem dia que você tá meio enjoado, tem dia que você quer ficar deitado, tem dia que você não quer fazer nada, né? E como é que funciona isso? E eu vejo que tem pessoas que não têm apoio de ninguém. Eu via quando eu pegava minha mãe, estava num carro confortável, e eu via pessoas andando para a parada de ônibus no sol bem escaldante, outras pessoas indo na garupa de bicicleta para casa. Como é que é isso? Conta pra gente. Eu tive uma rede de apoio muito, eu tenho ainda, Você né? tem ainda, né? Eu tenho ainda. A minha família ela foi muito importante e é importante nesse processo. E tenho amigos também que eu costumo dizer que hoje é a minha família, que seguraram a minha mão desde o começo, que estão comigo, que mandam mensagens de apoio, de carinho, como é que tá precisando de alguma coisa. Eu também eu falava muito sobre isso e falo muito na clínica, né? Que essa questão do apoio familiar, dos amigos, é muito importante, essa rede de apoio. Eu conheci várias pessoas do SUS que foram abandonados até por marido, por esposas, por filhos, né? E tiveram que enfrentar esse tratamento sozinho. Ouvi muitas histórias durante todos esses 12 anos que eu tenho de hemodiálise, eu ouvi muita coisa. Então, assim, é muito importante ter esse apoio e também a própria clínica, ela dispõe de uma equipe multidisciplinar que te dá esse apoio também, com psicólogos, com assistentes sociais e também alguns médicos, né, que também fazem esse papel. Então, assim, foi importante e é importante até hoje a minha família. Eu sei que para eles foi um baque, foi difícil, ainda é difícil, né? Mas eu sinto que estão juntos comigo, né? Quando eu soube, quando eu tive mesmo a certeza que eu ia para a hemodiálise, a minha família se movimentou para que houvesse um doador compatível comigo para ir para o transplante e me tirar logo da máquina. Só que, infelizmente, não teve como, porque a probabilidade do meu irmão, da minha mãe, também ir para a máquina era muito grande. Né? É importante frisar que quando você tem um paciente renal crônico na sua família, a probabilidade de ter outras pessoas existe. E até por isso também que há também essa questão da informação e da conscientização da família de um paciente renal de também fazer o seu check-up e ver como é que está, né? Porque existe isso, infelizmente. Né? Então, como você mesmo falou, eu vi pessoas assim, chegando de bicicleta, chegando de moto, sozinho, chorando, abandonado e ali lutando para viver. Né? Eu creio que quando você tem uma rede de apoio, você consegue superar isso de uma maneira mais leve. Né? Eu sempre costumo dizer, eu nunca vou dizer para alguém que eu gosto de estar na hemodiálise, mas eu tenho pessoas que me fazem encarar aquilo com leveza. Até os amigos, os companheiros de hemodiálise fazem isso. A gente costuma falar que nós somos uma família. Nós passamos 4 horas ali juntos, então ali se torna uma família. Ali a gente sorri, a gente divide coisas da vida, a gente se diverte, fala bobagem, ri das nossas histórias, enfim. E isso é muito importante. Eu sou muito grata mesmo à minha família e os meus amigos por essa rede de apoio e por todo o amor que eu recebo deles todos os dias. Joilce, além da família, né, você falando desse apoio, como é que é profissionalmente para um paciente que precisa passar por hemodiálise 3 vezes na semana, como você falou, compromete ali uma jornada sua de 4, 5 horas, até mais, porque tem um deslocamento para ir, para voltar, fora o tempo que você fica ali na máquina. Como é que funcionou isso na sua vida? Você é administradora, você também canta, a sua vida, a sua rotina profissional é a mesma? Mudou? Como é que foi esse acolhimento também na rotina de trabalho? Porque a gente comentou aqui na abertura do programa que a hemodiálise possibilita que as pessoas tenham uma vida quase próxima ao normal, podendo praticar atividade física, podendo viajar, trabalhar, mas como é que funciona isso na prática? É fácil? Por exemplo, viajar. Se você tem 3 vezes da semana de estar na hemodiálise, como é que funciona essa jornada para você conseguir ter esses momentos de válvula de escape, de lazer em família? Então, logo que eu comecei a hemodiálise, eu trabalhava e não consegui mais trabalhar. Eu fui encostada, hoje eu sou aposentada. Mas, assim, eu sempre viajei, né?
Foi uma das coisas que me ajudou bastante. Através do serviço social, a gente consegue fazer a viagem como? Você chega no serviço social, olha, eu quero ir para Fortaleza. Você pode conseguir uma vaga para mim numa clínica lá em Fortaleza? Olha que bacana. E aí você faz esse intercâmbio. Isso, a gente faz o intercâmbio, o serviço social entra em contato com a clínica mais perto do local que você vai ficar hospedada. Esse serviço social de onde? É da própria clínica que faz o tratamento. E aí você consegue conciliar o seu passeio, a sua viagem com o tratamento. Eu tenho amigos que ainda trabalham meio turno, né? Mas, assim, na maioria hoje são pessoas que vivem para o tratamento, né? E não têm condições de trabalhar mais, porque é muito puxado. A questão de cantora, eu canto na igreja, então eu canto somente nos domingos, né? Às vezes eu tenho alguns convites para fora, mas aí eu sempre falo, toda uma logística de horário de hemodiálise, quando é que eu vou estar bem para estar ensaiando, para cantar, e então envolve tudo isso, porque a hemodiálise, ela te deixa, quando você sai de uma máquina de hemodiálise, a sua vontade é chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e se deitar e dormir. É uma energia muito grande que você gasta naquele momento. Sim, a gente perde muita energia, né, e deixa a gente um pouco bem. No começo, não. Eu sempre falo, sempre brinco, olha, gente, no começo eu saía da hemodiálise e ia para o shopping, andar, ver lojas, enfim. Mas ao longo dos anos, você vai perdendo, né? Porque o corpo vai sentindo, o corpo vai ficando cansado, e aí você já tem uma certa reação a isso. Né? Mas conheço pessoas que trabalham ainda, meio turno, como eu falei, e outras, a maioria em massa, eu creio que hoje são pessoas que são aposentadas, encostadas por causa disso. Mas a viagem pode fazer que dá para fazer. Consegue agendar, conciliar, e você vai ter esse momento. Claro que com toda a responsabilidade, né, que o tratamento ele te impõe de ter redução de líquido, alimentação muito restrita, você tem que ter muito cuidado no seu percurso, na sua logística de viagem, para que não venha te dar um certo trabalhinho, né? Entendi. Deixa eu perguntar para você como é que funciona, né? O que você pensa, o que você almeja, que as mães de crianças com TEA, elas têm brigado todos os dias, elas têm lutado, elas têm conseguido vários direitos, como, por exemplo, direitos a vagas de estacionamento, a mais creches, conscientização. O que você acha que está faltando e qual seria a tua luta nesse momento? Eu quero chegar aqui, eu acho que a gente precisa ter isso aqui para nossa categoria. Vamos usar a categoria, que são pessoas que fazem parte da tua família, como tu falou, que ficam ali 4 horas por dia com você. Então, a nossa família hoje, a nossa luta maior hoje é a informação sobre doação de órgãos. Certo. No Brasil, nós temos 150 mil pacientes renais em hemodiálise. Nós temos apenas 36 mil na fila de transplante e aguardando, né, para ser transplantado. A informação ela é muito restrita, né, sobre essa questão de doação de órgão. A gente costuma dizer que a gente só é lembrado duas vezes por ano. No Dia Mundial do Rim e em setembro, que se fala do Setembro Verde, que é sobre a conscientização de doação. Que hoje a gente até divide essa pauta com o Setembro Amarelo, né? Então, assim, falta informação sobre a conscientização de como acontece essa doação, principalmente dentro da família. Hoje a gente tem uma negativa muito grande dentro das famílias, porque as pessoas não têm a informação de como pode ser essa doação de órgão. A nossa bandeira hoje é levantar sobre isso, sobre doação de órgão, é também falar sobre medicações que a gente precisa para que o nosso tratamento seja eficaz e, infelizmente, tem medicações tão básicas que faltam na farmácia do Estado, né? A gente comentou, a gente estava falando ontem no grupo, né? Pediram para falar isso hoje aqui na rádio, que a gente tem umas dificuldades bem grandes, né? Tanto os transplantados, como também as pessoas que estão em hemodiálise. Medicações que são tipo Noripurum, para você conter uma anemia, né? Que é o ferro. Você vai na FEME hoje, não tem, né? Então, muitas pessoas dizem que tem que comprar, e quem não pode comprar? É caro, né? A medicação. É muito caro. Então, assim, a nossa luta hoje é sobre a doação de órgão, a divulgação, é chamar a mídia para divulgar, para olhar para a nossa causa, falar sobre as nossas necessidades,
de falar sobre essa questão de doação de órgão, né? Ter mais divulgação, conscientizar a população também sobre a questão, como eu falei, de dosar a creatinina, para que a gente freie essa questão de mais pessoas na máquina, de mais pessoas indo para a fila de transplante. Você está na fila de transplante hoje? Sim. Qual Tem é um número? seu número ali na fila de transplante? Então, a gente não tem um número real. Assim. O transplante ele acontece pela compatibilidade. Eu posso ser a última da fila, mas se chegar um rim hoje lá e for compatível comigo, eu vou lá e transplanto. E ele já tem lá esses dados de Sim, compatibilidade? Sim, a gente tem esses dados. Eu fiquei 8 anos aqui na fila do Maranhão, esperando um transplante. Eu fui chamada 5 vezes para a seletiva, que eles chamam 5 pacientes para concorrer a um rim. E aí, depois de 8 anos, eu decidi ir para São Paulo. Né? Eu estou há 2 anos em São Paulo, fui chamada uma vez. Mas eu acompanho muito aqui o Maranhão. Por que você foi para São Paulo? Por essa dificuldade. Ano passado nós tivemos 12 transplantes de rins aqui no Maranhão, durante o ano todo. Em São Paulo? Em São Paulo nós temos 12 por mês. Caramba! As chances são maiores. São maiores. Então, e você conseguiu um doador também. Isso. Você conseguindo um doador, que eu sei que você vai conseguir. Amém. Eu creio também. Você vai conseguir, eu tô falando sério. Sim. E eu acho que vai ser ainda esse ano. Amém. Você vai continuar com essa causa? Sim, sim. O que você pretende fazer com a conexão renal? E o que você espera, né? Caso você venha logo conseguir esse rim? Eu espero conseguir em breve, eu creio nisso. Nós cremos também, vai dar tudo Obrigada. certo. Então, o que eu quero com conexão renal? A gente já tem pessoas lá fora, em outros estados. Na semana passada foi lançada a comissão parlamentar de nefrologia. Então, nós temos um paciente chamado Arthur, ele é de São Paulo, e ele foi nos representar na Câmara, falou, e tem alguns projetos que ele tem feito, né, para a nossa classe, eu posso dizer assim. Um desses projetos é a questão da vaga de prioridade. Legal. O paciente renal, mesmo estando em hemodiálise ou transplantado, ter o direito de voltar a trabalhar, nem que seja um turno, né? E outras coisas que a gente busca. Então, a minha intenção é levar a conexão renal também sobre essas pautas, falar sobre isso, levar motivação para quem também está na máquina, para não desistir, não entender que aquilo ali é o fim. A hemodiálise não é o fim. Eu sempre falo, a hemodiálise é vida. Sim. Né? Para muita gente. Embora algumas pessoas tenham na mente que quem faz hemodiálise é o final, é o fim de linha. Eu vivi isso dentro da minha família, né? E pessoas achando que já está na hemodiálise, fica interna e vai internando até morrer. Quando, na verdade, é totalmente diferente. A hemodiálise é vida e está aí para ajudar muita gente a sobreviver. Então, eu entendo que, mesmo transplantada, eu vou levar o Conexão Renal para levar informação, para, juntamente com outros colegas, outros amigos, conseguir direitos, né, para pacientes que estão, que precisam, principalmente aqueles que estão no SUS. Né? Uhum. Eu consigo dizer que, para mim, que tem um plano de saúde, é um pouco mais fácil, porque eu tenho uma clínica que aceita um plano, eu tenho a certeza que eu vou dialisar lá até eu transplantar, ou então até acontecer outra coisa. Mas e para quem está no SUS? Né? A gente não sabe. Né? A gente teve uma reportagem essa semana que tem clínicas que estão fechando, porque não estão conseguindo manter o tratamento pelo SUS, é caro. É muito caro. Né? Os insumos são importados. Então, uma diálise hoje pelo SUS é cerca de R$132. Então, não paga, não dá, a conta não fecha. É verdade. Né? E isso é muito sério. Então, a gente está falando, brigando muito para que a gente consiga fazer algo na nossa classe para beneficiar outras pessoas. Olha, a gente fica muito feliz que você esteja aqui com a gente hoje, falando sobre isso. Surgiu aqui algumas perguntas também relacionadas a esse tratamento da hemodiálise. Por exemplo, será que dói? A gente recebeu essa pergunta aqui perguntando se realmente fazer hemodiálise dói, se tem algum desconforto para o paciente, se pode comer e beber à vontade, se você tem que mudar a sua alimentação também depois que você descobre que está com uma doença renal crônica. Você pode falar um pouquinho sobre isso com a gente? Então, a hemodiálise ela é disciplina.
muita disciplina, porque mensalmente nós fazemos exames para ver como é que estão as nossas taxas, né? Então, existe sim restrição de comida, de bebida, até de medicações. O paciente renal não pode tomar qualquer tipo de medicação. Para você tomar uma medicação, você precisa que seu nefrologista, aquele que está te acompanhando, possa te dizer, olha, tudo bem, ok, você pode tomar. Doer, a gente leva furado toda segunda, quarta e sexta, né? Porque tem que funcionar as agulhas para fazer a hemodiálise. E eu costumo dizer que a dor maior é a dor de estar ali, no tratamento. Então, assim, dói a questão da punção, das agulhas, mas do resto é de boa. Você fica ali 4 horas, a máquina do teu lado ali funcionando, e você aqui batendo papo com as pessoas que estão ali ao teu redor, né? E fazendo o tratamento como tem que ser feito. Perfeito. Vamos falar também mais aqui sobre a questão, né, da informação, que a gente tem que bater nessa tecla. E algumas pessoas mandaram perguntas aqui sobre os exames sanguíneos. Vamos falar mais sobre a creatinina para as pessoas entenderem um pouco mais o que é e quais são os exames que a gente precisa estar de olho ali. É a ferritina, é a creatinina, o que a gente precisa estar de olho ali na hora dos nossos exames para ligar logo aquele sinal de alerta? Então, a creatinina ela é o exame principal, né, para saber como é que está a tua função renal. Mas também existe outros, a ferritina, como tu falaste, né? Outros exames, o check-up que a gente fala geral, vê a questão da ultrassonografia do rim, como é que está teu rim, se está tudo beleza. Tem gente que tem problema de cálculo renal, que também pode te levar a uma doença renal, né? A hipertensão, tem gente que tem pressão alta e não sabe. A diabetes, que é um dos principais vilões hoje de pacientes renais, e também as doenças autoimunes, que também são descobertas através desses exames que são feitos, através de check-ups. Então, assim, hoje a gente fala muito sobre creatinina, porque é, de fato, o exame que te dá essa resposta de imediato. Perfeito. Joilson, quero agradecer a sua participação aqui, deixar agora um momento para que você também passe uma mensagem para quem está acompanhando a gente. O bacana da Timbira, aqui do Com Saúde, é que a gente tem um alcance para os 217 municípios do Maranhão, pelo dial, né, da Timbira, e também para todo mundo aqui pelo YouTube. E isso facilita o acesso. Tem municípios que só tem o rádio ali como comunicação, e a gente está conseguindo levar essa comunicação para aquele interior do estado, para aquela pessoa que tem algumas dessas situações, que passam por algum desses sintomas, que compartilham as mesmas dores, não sabem para onde chegar, como conseguir ter o acesso. Então a gente deixa esse espaço aberto para que você faça sua comunicação, para que você passe essa mensagem e também divulgue o seu canal, divulgue o seu Instagram, Conexão Renal, para que mais pessoas possam apoiar. Quem quiser contribuir, quem quiser história, quem quiser participar do Conexão Renal, como é que pode fazer? Então, Conexão Renal está no Instagram, @Conexão Renal. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e também queria oferecer esse programa de hoje para uma pessoa muito especial que perdemos hoje, que um grande amigo, que é o Luiz Rocha, nosso querido Rochinha. Infelizmente, perdemos ele hoje pela manhã e para a gente está sendo muito difícil esse dia, né? A gente que fez diálise com ele, eu fiz hemodiálise com ele quase 3 anos. Éramos muito amigos, então para mim é uma dor imensurável, mas eu falei, não, eu vou lá falar, porque a gente conversava muito sobre isso, né? Sobre essa nossa questão de falar para as pessoas, levar essa informação. Então, para você que está me ouvindo hoje aqui na Timbira, procure seu médico, faça seus exames, não deixe para a última hora, porque é difícil, é uma jornada bem difícil. E para você que também já recebeu esse diagnóstico de hemodiálise, como eu falei, tem muita gente na fila esperando para entrar na hemodiálise. Hemodiálise não é um bicho de 7 cabeças. Cada hemodiálise, eu costumo dizer que tem a sua história, tem as suas divergências, as suas intercorrências, né? Então, é um tratamento que não é fácil, mas que você pode fazer se você entender que aquilo ali vai te ajudar a sobreviver. E vai chegar um dia que você vai receber uma ligação dizendo, olha, a gente tem um rim aqui para você, né? E quando você receber essa ligação, você vai continuar vivendo. E mesmo em hemodiálise, você continua vivendo. Tem muitas coisas que você pode fazer
mesmo fazendo hemodiálise. Eu me formei em administração fazendo hemodiálise, eu me pós-graduei fazendo hemodiálise, e tudo isso foi incentivo para que eu não me sentisse uma inútil, sentada numa cadeira fazendo 4 horas de hemodiálise e depois sem fazer nada. Então eu fui estudar, né? E quando eu não estava estudando, eu estava com os meus amigos, eu chamava os meus amigos para tomar café em casa, para sair, e assim eu fui levando. Então, assim, eu convido vocês a conhecer o @Conexão Renal no Instagram. Lá a gente vai estar falando, vai estar entrevistando pessoas, vai estar levando informação sobre prevenção, sobre doações de órgão. Outra coisa, gente, doação de órgão é um ato de amor. Então, se você tem essa vontade, se você tem esse desejo no seu coração, avise a sua família, diga para a sua família que você é um doador. Sim. Né? Porque hoje a gente tem uma negativa muito grande das famílias. Então, a família, ela fica... a gente entende que é um momento difícil, né? É um divisor de águas ali. Enquanto você está perdendo alguém, você pode estar devolvendo vida para outro alguém. Então, doação de órgão é um ato de amor. Então, doe órgão, dose sua creatinina, procure um nefrologista, né? Quero aqui agradecer também a toda a equipe da Nefoclínicas, que é a clínica que hoje eu faço tratamento. Por toda a eficiência, a gente tem uma equipe muito boa, assim, que tem nos ajudado bastante, né? E lá tem profissionais excelentes. Então, se você está precisando de um nefrologista, vai lá na Nefoclínicas e siga o Conexão Renal. Muito bem, mandar um abraço especial para o Dr. Flávio Barros, né? Para a esposa do Dr. Flávio Barros doutora também. Thaís Gouveia. Que fazem parte aí dessa luta, né? Isso. Eles foram muito importantes para minha mãe também no momento mais difícil da minha vida. O Dr. Flávio estava ali resolvendo e segurando a minha mão. E é muito importante a empatia também do médico, né? Sim, sim. A gente vê o Dr. Flávio sendo um exemplo de nefrologia. Ele, a esposa dele, a gente sabe que tem péssimos nefrologistas aqui em São Luís, grossos, arrogantes, que precisam entender que ali tem um ser humano naquela máquina, tem que ter né? muita empatia. E a empatia falta, e a gente vê isso em Flávio Barros, assim, de uma forma tremenda, viu? Que bom, você está em ótimas mãos. Eu tive a oportunidade de ter uma a primeira médica que me acompanhou em hemodiálise, doutora Lúcia Baldez, uma excelente nefrologista. Uma pessoa, assim, que não tratava a doença, mas ela tratava o paciente. Isso é muito importante, essa empatia conosco. A gente precisa disso. Que bom. Obrigada pela oportunidade. Foi maravilhosa a entrevista. Espero que você tenha gostado também da entrevista. Amei. Foi muito boa. Muito obrigada. Obrigada, Joilson. Lembram, gente, é @Conexão Renal para vocês acompanharem o trabalho da Joilson Diniz. E a gente segue por aqui com musicoterapia, finalizando também o nosso Já, depois disso aqui a gente dá tchau, né, Amanda? Vamos lá, Alice Caim. Acho que eu vou tirar uma foto com você.